Olá! Hoje a gente mergulha num texto bem importante, o capítulo 2 de O Caminho da Servidão do Friedrich Hayek. O título é A Grande Utopia. É esse o nosso material. E a ideia aqui é destrinchar o argumento principal do Hayek nesse capítulo, sabe? A relação que ele vê entre socialismo e liberdade, que é complexa, né? Exatamente. Como que uma ideia que para muitos significava mais liberdade poderia, na verdade, levar, ao contrário, à servidão. Vamos tentar entender isso. Pois é importante lembrar o contexto, né? Hayek estava escrevendo num período de muita força do socialismo. E a promessa era de uma nova liberdade, Que liberdade era essa? focada no bem-estar econômico, na segurança material. Hayek estava preocupado que isso substituísse o liberalismo clássico, aquele focado na liberdade do indivíduo contra o poder do Estado, sabe? Hum, Ele questionava se essa promessa socialista era, assim, realmente compatível com a liberdade individual que o liberalismo defendia. entendi. E ele vai buscar as raízes disso, né? E aponta algo que talvez para hoje soe surpreendente. Sim, ele argumenta que as origens do socialismo eram, na verdade, abertamente autoritárias. Como assim? Ele cita pensadores franceses, tipo Saint-Simon, gente que via liberdade de pensamento como um problema, que defendia um controle social bem rígido. Nossa, Chegando a sugerir, olha só, tratar dissidentes como gado, uma visão bem radical de organização social. pesado. Mas aí o socialismo mudou, né? Ele fala disso também. Fala, e essa é a parte crucial para o argumento dele. Antes de 1848, o socialismo começa a se aliar com forças democráticas. E aí, Começa a usar a palavra liberdade. exato, adota a linguagem da liberdade. E o fascinante, que Hayek resgata, é que o Tocqueville, lá atrás, já tinha percebido uma tensão aí. Tocqueville. O que ele disse? Ele contrastou as duas coisas. Via a democracia buscando igualdade na liberdade, valorizando o indivíduo. Já o socialismo, para Tocqueville, parecia buscar igualdade, na restrição, na servidão. O indivíduo como um mero agente do coletivo, entende? Entendo. Quer dizer, é uma visão bem diferente do papel do indivíduo. Completamente. E Hayek pega esse fio. Ele foca muito nessa sutil alteração de sentido da palavra liberdade. Certo. Como assim? Para os liberais clássicos, era a liberdade da coerção, do poder arbitrário, do Estado se metendo demais. Simples assim. E no socialismo? A nova liberdade prometida era outra coisa. Era a liberdade da necessidade, das dificuldades econômicas, da pobreza. Ah, entendi. Liberdade de algo versus liberdade para algo. Ou melhor, liberdade da necessidade. Isso. Só que Hayek argumenta, isso não é liberdade no sentido original. É uma redefinição que confunde liberdade com poder ou com riqueza. É outra coisa, né? E essa promessa de nova liberdade, de segurança econômica garantida pelo Estado. Foi muito atraente. Muito mesmo. Inclusive para gente que se via como liberal. E aí, segundo Hayek, essa atração toda acabou mascarando o conflito real. Que conflito? Como você concilia o planejamento central, que seria necessário para garantir essa liberdade econômica, com a liberdade individual de escolha, de ação que o liberalismo prezava? Para Hayek, não tem como. Então a tentativa levaria. Levaria inevitavelmente à perda da liberdade individual. A promessa de mais liberdade se tornava, ironicamente, o caminho para menos liberdade, o caminho da servidão. É um argumento forte, bem contundente. E ele busca evidências para isso, né? No mundo real da época dele. Busca, sim, ele começa a olhar para as semelhanças que ele percebia entre regimes que, na teoria, eram opostos, tipo comunismo e fascismo, nazismo. A famosa comparação. Ele cita nomes. Cita vários. Um exemplo que ele usa bastante é o Max Eastman. Quem foi Eastman? Olha, a escolha é interessante. Eastman era um antigo amigo do Lenin. Alguém que viveu o socialismo por dentro, sabe? E que ele concluiu. Ele concluiu que o stalinismo era, na verdade, pior que o fascismo. Chamou de superfascismo. E disse que era resultado direto da estatização da coletivização. Nossa, quer dizer, alguém que era de esquerda, digamos assim, chegando a essa conclusão. Exato. Hayek usa isso para dizer, olha, não importa a intenção, o resultado prático do coletivismo acaba convergindo para o totalitarismo. Ele usa a virada de alguém de dentro
para reforçar o ponto dele. Faz sentido? Sim, e não é só o Eastman. Ele menciona outros. Chamberlain, Freud, Lippmann, Drucker, todos observando essas tendências autoritárias, alertando que o socialismo, na prática, estava levando à ditadura, não à liberdade prometida. E tem a questão dos líderes também, né? Tem. Ele aponta a trajetória de figuras como Mussolini e outros militantes que, veja bem, saíram do socialismo e foram para o fascismo ou para o nazismo. Uma migração ideológica. É. Hayek conecta esses pontos para argumentar que, no fundo, tanto para comunistas quanto para fascistas, apesar das brigas entre eles, o inimigo comum mesmo, aquele com quem não tinha acordo, era o liberal clássico, o defensor do indivíduo. O liberalismo como o inimigo principal. Sim, ele até cita outro autor, Hyman, lembrando que liberalismo era a doutrina que Hitler mais odiava, mais do que qualquer outra. Interessante. E todas essas observações sobre regimes totalitários, como isso se conecta com a situação que ele via na Inglaterra? Ah, aí que está a preocupação direta dele. Porque na Inglaterra da época, muitos intelectuais, muitos políticos ainda acreditavam que dava para conciliar. Falavam em socialismo democrático ou até socialismo individualista. Uma espécie de meio termo. Exato. E Hayek via isso como, bom, como uma contradição, uma utopia que não ia funcionar. Ele alertava: tentar implementar o socialismo, mesmo com as melhores intenções democráticas, vai dar errado. Como assim, dá errado? A necessidade de planejamento central ia crescer cada vez mais. As liberdades individuais iam ser cortadas, pouco a pouco. E, no fim, a própria liberdade que queriam aumentar seria destruída. O resultado seria o oposto do desejado. Entendi. Fica bem claro o argumento central dele no capítulo, então. Sim, se a gente for resumir, Hayek está dizendo o seguinte: a promessa socialista de uma nova liberdade, focada na economia, é uma mudança perigosa no significado da palavra liberdade. Para ele, tentar alcançar essa segurança material pelo planejamento central exige tanto controle do Estado que acaba sufocando a liberdade individual. E levando a sociedade para um caminho... Para um caminho parecido com o dos totalitarismos que ele via surgindo, e não para mais liberdade. Isso, claro, levanta uma questão bem importante sobre como a linguagem que a gente usa pode moldar o que a gente pensa sobre políticas e suas consequências reais, né? Com certeza. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta para pensar hoje, né? Se o Hayek estava certo sobre como essa redefinição de palavras como liberdade foi usada lá atrás para justificar certas agendas coletivistas, como a gente pode aplicar um olhar crítico parecido para os discursos de hoje? É uma boa pergunta. Quando a gente ouve promessas de novas formas de liberdade, seja econômica, social, até digital, que perguntas a gente precisa fazer para entender o que está realmente em jogo? Para garantir que não se esteja, talvez sem perceber, seguindo um caminho parecido com aquele que o Hayek descreveu. Fica aí a reflexão.